Se você tem Ethereum, é melhor ficar de olho, porque parece que o mercado está vendendo como se não houvesse amanhã, principalmente os insiders. Aqueles investidores que desenvolveram o projeto e estão ligados a ele de alguma forma. Recentemente, a Fundação Ethereum e o próprio Vitalik Buterin venderam 749 Ethereums. Isso equivale a praticamente 2 milhões de dólares em vendas. Para quem não sabe, os dois são responsáveis pela criação do Ethereum e o desenvolvimento de todo o ecossistema. Então, será que agora você deveria se preocupar e vender? Calma, que eu já vou mostrar dados sobre tudo isso daqui. Então, antes de nós começarmos aqui o conteúdo de fato, já deixa o like aqui na confiança se você já é inscrito e acompanha esse canal fielmente, e se você ainda não é inscrito, espera até o final para você ver se aproveitou o conteúdo ou não, aí sim você deixa o like. Combinado? Então vamos lá. Então antes de você sair arrancando aí seus cabelos, calma aí, vamos explicar rapidamente o que é a Fundação Ethereum. Essa é uma instituição que existe para garantir o futuro do Ethereum, mantendo o projeto descentralizado e também atualizado. A fundação existe para tomar decisões e aparentemente vender no topo do mercado é a especialidade deles. E reparem que dentro do conselho da própria Fundação Ethereum, quem está aqui é o Vitalik Buterin, o criador oficial da Ethereum. No passado, sempre que houve vendas por parte da fundação e por parte do Vitalik, o mercado estava praticamente no topo. Então, sempre que eles fazem esse tipo de movimento, eles colocam caixa dentro da fundação para aprimorar o projeto Ethereum no futuro. Então, calma que ainda não é hora de panicar porque o projeto vai a zero. Mas olha só que interessante. No protocolo da Arkham dá para ver que a fundação Ethereum tem mais ou menos um troquinho ainda em Ethereum. Cerca de 271 mil unidades de criptomoedas rodadas. Ou seja, essa venda que eles fizeram agora não representa praticamente nada dentro do portfólio que eles ainda possuem. Mas o que é interessante de notar é que nas últimas semanas eles estão fazendo vendas aos poucos. Será que eles sabem de algo que a gente ainda não sabe? Então fica ligado porque isso pode impactar diretamente no preço do Ethereum. Mas agora dá uma olhada neste gráfico aqui, ó. Temos compilado quando que a Fundação Ethereum fez a sua última grande venda de Ethereum a mercado. E reparem que eles fizeram a venda aqui, ó, de cerca de 35 mil Ethereums. Então foi no início desse ano que o Ethereum chegou a atingir seu pico. E eles venderam muito próximo dessa região e depois nós sabemos que o Ethereum ele corrigiu bastante junto com o restante do mercado. E agora a criptomoeda está custando cerca de 2.400 dólares. Então eles saíram ali próximo dos 3.600, garantindo lucro, e agora a moeda está muito mais barata. Então sabe aquela pessoa que parece que sempre vende na hora certa? Pois é, parece que eles são esses caras. Um caso muito clássico foi em novembro de 2021, quando o Ethereum bateu o seu recorde histórico. No dia seguinte, a Fundação Ethereum estava vendendo 20 mil Ethereums. E o resultado, bom, o preço despencou logo em seguida. Então será que eles têm o dom de adivinhar o futuro ou eles sabem algo que nós não sabemos? E olha só que interessante o gráfico mostrando as vendas feitas pela Fundação Ethereum. Eles acertaram o topo nesse curtíssimo prazo, depois o Ethereum disparou, eles não fizeram vendas aqui nesse topo, teve essa grande correção do Ethereum e depois aqui nestes outros topos aí sim eles venderam e acertaram o momento certo de sair. Aí veio uma grande correção no Ethereum. E agora, recentemente, a fundação vendeu aqui. O Ethereum chegou a subir um pouco mais do que os 2.428, só que depois ele já corrigiu e se encontra nesse mesmo patamar. Será que aqui seria o topo do Ethereum? Ou ele ainda tem espaço para subir nesse final de ano e eles só estavam fazendo vendas para colocar caixa na empresa? Mas como vocês viram no início, não é só a fundação Ethereum que está nessa de vender. Na verdade, o próprio criador do Ethereum também está vendendo Ethereum. E foi feita uma venda de 649 Ethereum no valor de 1,7 milhões de dólares. O próprio Vitalik ele foi questionado sobre isso e ele falou que basicamente ele está fazendo vendas para doar esse valor para caridade, mas muita gente do mercado está desconfiado sobre isso, já que ele mesmo faz esse tipo de venda com certa frequência e costuma ser momentos antes da moeda cair. E recentemente o que preocupou muitas pessoas foi esse print aqui, ó. Reparem que a carteira do Vitalik acaba de transferir cerca de 3 mil Ethereums, o equivalente a 8 milhões de dólares. Então, mais uma vez, uma possível venda aqui não dá para afirmar se ele vendeu realmente ou não, porque é uma troca entre carteiras, mas provavelmente sim. Então, será que a Fundação Ethereum e o próprio Vitalik sabem de coisas que nós não sabemos? Para responder isso, nós temos que olhar para o desempenho do Ethereum neste ciclo de alta. Se você tem o Ethereum, você sabe que o desempenho dele em comparação com o restante do mercado cripto, ele foi muito abaixo do esperado. Por exemplo, neste ciclo ele não conseguiu vencer a valorização do próprio Bitcoin. Algo que nos ciclos anteriores era muito fácil. Se o Bitcoin estava subindo 100%, o Ethereum chegava a subir 200, 300,
400% no mesmo período, só que dessa vez isso não aconteceu. Além disso, em setembro tivemos os ETFs de Ethereum vendendo cerca de 590 milhões de dólares em Ethereum. Então reparem todas essas barras vermelhas, como nós temos elas em maior frequência do que as barras verdes. Isso mostra que os próprios ETFs de Ethereum estão vendendo mais do que comprando. E isso daqui impacta diretamente no preço do Ethereum. Outro problema para o próprio Ethereum é que hoje ele tem mais competidores. Porque quando olhamos para esse mercado tradicional, os investidores que vão aplicar nesses ETFs, eles também vão olhar outras opções. E existem os ETFs de Bitcoin. E obviamente, pelo tamanho de mercado e o desempenho da criptomoeda e o histórico dela, muitos investidores optam por investir nos ETFs de Bitcoin ao invés dos ETFs de Ethereum. Então, esses ETFs de Bitcoin, eles têm se demonstrado ser muito mais fortes para o mercado tradicional do que os ETFs de Ethereum. Mas é claro que quando o Bitcoin começar a subir mais, o Ethereum voltar a se valorizar, esses investidores vão voltar a dar atenção também para os ETFs de Ethereum. Mas por enquanto, quem está ganhando nessa competição é o Bitcoin. Agora, dentro do próprio ecossistema cripto de camada 1, temos a Solana, que é uma grande competidora do Ethereum. Meus amigos, nos últimos meses a Solana está ganhando de lavada do Ethereum. Não é à toa que, se colocarmos o gráfico aqui de Solana e Ethereum, nós podemos ver uma grande tendência de alta por parte da Solana. Ou seja, frente ao Ethereum, a Solana está ganhando muito mais valor, como ela está neste canal de alta aqui. Isso está muito relacionado com a melhora no desempenho da Solana, o custo muito menor para fazer transações e também a adoção por institucionais, como eu falo neste vídeo aqui do card. E se nós pegarmos o gráfico do Ethereum contra o Bitcoin, eu também não preciso falar muita coisa, né? Porque desde 2022 o Ethereum ele vem apanhando do Bitcoin. Então reparem como ele está neste canal de baixa, como se ele estivesse num bear market frente ao preço do Bitcoin. Ele só teve poucos momentos aí que ele teve um desempenho melhor do que o Bitcoin, como foi aqui, mas depois disso ele só corrigiu. Ou seja, aquela diversificação da carteira em Ethereum, que já foi uma boa ideia no passado, agora parece que está ficando muito mais arriscado. Quem está jogando de forma mais segura, investindo apenas em Bitcoin, está ganhando muito mais dinheiro do que aquela pessoa que diversificou e apostou no Ethereum acreditando que ele poderia se valorizar mais num ciclo de alta. Então, olhando para tudo isso, será que chegou a hora de vender Ethereum, já que as grandes instituições estão fazendo isso e o próprio fundador de Ethereum também está vendendo? Olha, turma, essa é uma questão muito delicada, mas se a gente olhar para o passado, a própria fundação Ethereum já errou o topo algumas vezes. E eles venderam Ethereum antes da grande explosão dos preços. Então, mesmo que eles pareçam especialistas em vender no topo, a longo prazo essa estratégia pode não ser a melhor. Muitas vezes eles precisam vender a própria criptomoeda Ethereum para ter caixa para eles poderem investir no melhoramento e aprimoramento da própria rede. Afinal, eles precisam pagar desenvolvedores, um time para tomar decisões, é como se fosse uma empresa. Agora, o Ethereum, num futuro próximo, tem um possível catalisador que pode sim voltar a fazer a moeda subir. Estamos há pouco tempo de ter mais uma grande atualização da rede Ethereum. E essa atualização ela vai ocorrer em duas etapas e ela vai fazer grandes mudanças nas taxas de gas e também na parte de staking de validadores, porque quem usa a rede Ethereum sabe que o grande problema são as taxas, que são muito caras. Isso daqui focará em deixar as taxas mais baratas e também vai melhorar a parte do staking. Mas e agora, o que fazer? No final das contas, tudo depende da sua estratégia. No meu caso, eu vou compartilhar o que eu estou fazendo com o Ethereum. Nós temos aqui uma série com uma carteira pública, onde eu invisto pouco dinheiro nela de acordo com a realidade do brasileiro. Então, se pegarmos essa carteira que começou um pouco mais de 2 meses atrás, reparem que nela eu ainda coloquei o Ethereum, mas ele está numa posição menor do que outras altcoins que eu acredito que vão ter um desempenho melhor. Aqui na carteira temos 84% em Bitcoin, 6% em NIR, 4,6% em Solana e 4,4% em Ethereum. Ele também representa essa porcentagem porque nessas últimas altas que tivemos desde o início da carteira, a Solana se valorizou mais do que o Ethereum e a NIR se valorizou mais do que a Solana. Por isso elas estão em posições maiores do que o próprio Ethereum. Mas ainda assim estou mantendo ele na carteira, mas não é uma grande posição. Mas me fala aí nos comentários se você acha que vale a pena manter o Ethereum para o próximo apernado de alta ou se é melhor trocar por outra criptomoeda. Se o vídeo foi informativo para você, deixa o like aqui embaixo para a gente chegar em mais pessoas e ter mais visualizações, o que já ajuda muito aqui o canal. E o like não custa nada para você. Se você quiser ter acesso a conteúdos exclusivos e lives que fazemos com os membros do canal, você pode fazer parte deles entrando aqui e se inscrevendo lá também. Agora eu recomendo que você assista esse vídeo aqui do lado da nossa série do 0 ao 100 mil em cripto, que eu tenho certeza que vai te ajudar a tomar a melhor decisão. Te espero lá e um grande abraço!